Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre jornalismo e cultura na vida social. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pela estudante de jornalismo, Ana Paula Valentim. Olá, Ana. Olá, Hércio. Olá, Isa. Eu estou muito realizada de estar aqui com vocês hoje. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Isa Lourença. Isa é vereadora em Belo Horizonte, tendo sido eleita com mais de 21 mil votos. Tem como bandeiras principais as oportunidades para a juventude, o feminismo, o antirracismo, o respeito à diversidade e a luta ambiental. É formada pela comunicação social na Universidade Federal. É jornalista. Também é bilheteira do metrô. Trabalha em movimentos sociais há mais de uma década. Em 2019, foi eleita diretora de base do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindimetro. Olá, Isa, seja bem-vinda. Oi, Ezio, oi, Ana, um prazer estar aqui no Olhar Crítico hoje. Hoje falaremos com a Isa Lourença sobre a luta pela tarifa zero em Belo Horizonte, sua importância para os usuários do transporte coletivo e o direito de todos à cidade. Isa, e para começar a nossa conversa, eu gostaria de recapitular com você aqui um pouco, um movimento que a gente teve há exatamente 12 anos atrás, que foram as manifestações de junho de 2013. Você é uma pessoa jovem, mas também deve ter participado dessas lutas, Lá, Isa, me chamava muita atenção que as grandes manifestações que a gente viveu pelo Brasil começam com a luta pela redução das tarifas de transporte. O que você entende que avançou no Brasil de 10 anos para cá, que a gente não está discutindo mais apenas a redução das tarifas, e sim a tarifa zero? A gente pode dizer que isso representa um avanço daquele movimento de uma década atrás? Com certeza, eu estava lá, nas manifestações de junho, e a primeira vez que eu entrei na Câmara Municipal foi em julho de 2013, quando a gente ocupou a Câmara. Então, a primeira vez que eu entrei foi como manifestante para ocupar, com colchão, dormia lá dentro. Naquele momento, a gente teve duas vitórias, Uma que foi abaixar o preço da passagem, eram os 20 centavos, E pra gente ver como faz diferença na vida das pessoas a passagem, tanto que a gente se mobilizou com muita força por causa disso. E foi naquele momento que o movimento Tarifa Zero foi fundado. A gente até recuperou esses dias a foto da gente reunido para fundar o movimento Tarifa Zero. E naquele momento era um sonho, Parecia um sonho impossível. Mas a gente foi pautando o debate. E o movimento Tarifa Zero, ele já falava desde aquele momento: o transporte público em todas as cidades vai entrar em colapso. Não tem como resolver o ciclo vicioso, que é: aumenta o preço da passagem, diminui o número de passageiros pegando ônibus, porque as pessoas passam a não querer pagar esse valor e vão dar outro jeito de se transportar. Com isso, a conta não fecha, tem que aumentar o preço de novo, porque o dinheiro que arrecada não paga o sistema. Então, aumenta de novo o preço da passagem. Diminui mais ainda o número de passageiros. O dinheiro que arrecada fica insuficiente. Aumenta de novo o preço da passagem. É um ciclo vicioso. Então, naquele momento, Tarifa Zero já falava: vai entrar em colapso o sistema de transporte por ônibus. Não tem como resolver isso, a não ser que a gente entenda o transporte como um direito público. E se é direito, assim como a saúde, assim como a educação, o governo tem que garantir e não cobrar das pessoas a passagem para poder pagar o sistema. E aí, realmente entrou em colapso. Eu acho que hoje todo mundo que se locomove em Belo Horizonte, não só quem anda de ônibus, quem anda de carro, quem anda de moto, quem fica parado no trânsito, quem vê a quantidade de acidentes com moto que acontece na nossa cidade, todo mundo que se locomove em Belo Horizonte vê que está caótico, que está em colapso. E várias cidades brasileiras, então, já adotaram a tarifa zero como uma alternativa para resolver esse colapso.
Hoje nós temos mais de 120 cidades no Brasil com tarifa zero. E além disso, nós já temos grandes cidades como São Paulo, que tem ônibus de graça aos domingos. Brasília, que tem ônibus de graça aos domingos. Então, eu acho que os governos já estão entendendo que entender o transporte como direito e garantir, incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público é a única saída para resolver o problema do trânsito e de locomoção das pessoas nas cidades. Nós temos agora, daqui a pouco a Ana vai falar com você também, nós temos agora uma pergunta de uma estudante do terceiro período de jornalismo, a Bruna Luiz Sarnalha. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruna Luiza, eu sou estudante do terceiro período de jornalismo. Bom, hoje eu queria fazer uma pergunta para a vereadora Isa. Isa, como a tarifa zero do transporte público impacta a mobilidade da população mais vulnerável? Muito boa a pergunta da Bruna, né? O que a gente vê? Eu tenho, inclusive, uma irmã, que ela faz odontologia aqui na PUC. E ela faz odontologia na PUC e tem um serviço que faz tratamento gratuito com várias pessoas, né? Um projeto de extensão, inclusive. E é muito interessante, assim, né? Porque realmente muita gente não tem condição de ir ao dentista, precisa de um tratamento que às vezes não está conseguindo pelo centro de saúde, a PUC oferece, é muito interessante. E ela fala comigo assim, a pessoa, Isa, ela vai uma vez, aí ela tem que voltar. Aí ela volta a segunda vez. Quando já é a terceira, a quarta, a pessoa não volta mais. Porque é gratuito o serviço, mas a passagem para ela chegar lá não é gratuita. E às vezes a pessoa tem que pagar 2 ônibus para chegar, porque não é perto da casa dela. Então você vê que o preço da tarifa interfere na pessoa fazer um tratamento. Nesse caso eu falei um tratamento odontológico, mas pode ser um tratamento de saúde em outra parte do corpo. Impede a pessoa de muitas vezes estudar mais longe de casa, né? Então a pessoa às vezes ela quer fazer um curso que não é perto da casa dela, mas ela não tem condição de chegar nesse curso pelo preço da passagem. Impede as pessoas às vezes de conviver mais com seus familiares, né? A pessoa quer visitar um parente, só que ela mora em Venda Nova e o parente mora no Barreiro. E aí ela precisa pagar passagem para isso. Então a gente tem uma campanha que a gente fala assim, tarifa zero é mais. É mais educação, é mais saúde, é mais cultura, porque recentemente a gente passou por uma campanha que foi cinema R$10. Não sei se vocês participaram disso, mas era qualquer sessão de cinema, na semana do cinema tava R$10 e tal. Sim. R$10 para entrar, mas e para a pessoa chegar? Então assim, é R$10 mais R$11,60 de passagem, se ela pegar só um para ir e um para voltar. Então, assim, é mais cultura, é mais esporte para a pessoa praticar um esporte, é mais lazer. Quando eu tinha 10 anos, eu passei na seleção do Palácio das Artes para fazer teatro. Meu sonho era fazer teatro. E aí minha mãe falou, tá bom, mas não tem como eu pagar passagem para você ir e voltar todo dia para fazer teatro. Então, assim, quantos sonhos a gente perde porque a família não tem condição de pagar uma passagem? E se você olhar na Constituição Federal, o único direito que está escrito lá, que é essencial, é o direito ao transporte. Então, assim, na verdade, a gente está defendendo que onde não tem tarifa zero, não está cumprindo a Constituição. Porque a Constituição fala que é um direito essencial, mas se a pessoa não tiver dinheiro, ela não tem acesso a esse direito. Aí não é, né? Então, não está considerando que é essencial, né? Então, Isa, como você disse, o transporte público entrou em colapso e por ele ter essa tarifa, muitas pessoas acabam sendo impedidas de ter acesso à arte, à educação. Então, eu queria que você dissesse quais outros impactos econômicos e outros ganhos a tarifa zero resultaria para a BH caso ela fosse adotada. Ótima pergunta. Eu acho muito importante a gente falar do ganho ambiental. Nós precisamos incentivar que as pessoas usem menos carro e usem mais o transporte coletivo. Só que a pessoa não vai deixar de usar o carro se ela tiver que pagar um absurdo na passagem por um transporte ruim.
coletivo. Sim. Então, a gente precisa, se a gente implementa a tarifa zero e da forma como a gente está propondo, que é através de um fundo municipal, a gente consegue ter mais controle de qualidade sobre o transporte. Depois eu posso até explicar melhor isso. Mas o primeiro ganho é ambiental. Mais gente utilizando o transporte coletivo, menos carro na rua, menos poluição. Então, tem isso, menos poluição. Menos trânsito. Ninguém aguenta mais ficar parado no trânsito de Belo Horizonte. Então, isso é muito importante. Menos acidentes. Recentemente, eu não sei se vocês viram, mas o João 23 falou que não estava suportando mais receber tanta demanda de tanto acidente de moto que tem em Belo Horizonte. Nós precisamos desafogar o serviço de saúde para atender as pessoas. E se elas andarem mais de transporte coletivo, a gente vai conseguir. Fora o que eu já falei das pessoas conseguirem transitar pela cidade. A gente vai, então, seguir com esse debate daqui a pouco. Tá bom. Vamos para o intervalo e no segundo bloco voltaremos com a nossa convidada, a vereadora Isa Lourença. O Olhar Crítico está de volta com a vereadora Isa Lourença. Isa, você chegou a falar em vários aspectos aí importantes que isso transformaria, né, que a tarifa zero transformaria na cidade. Eu queria que você abordasse um pouco também, assim, como que isso impacta as relações de poder na cidade e também em relação à apropriação do espaço urbano. Nós sabemos que isso também tem um viés importante quando a gente discute o direito à cidade. Você podia falar um pouco sobre isso para nós? Eu acho isso fundamental, assim, a gente, quando debate o direito à cidade, né, a gente quer mais gente circulando, mais gente se apropriando da cidade, né, e isso, inclusive, vai fazer com que as pessoas cuidem mais. A gente fala muito de depredação, mas se uma pessoa nasceu numa periferia, sem condição de ir para o centro da cidade, vamos colocar assim, quando ela vai para o centro, muitas vezes ela sente que aquilo não é dela. E muitas vezes ela expressa uma raiva de pensar assim, que ela teve excluída daquele lugar. E muitas vezes a raiva vai ser expressa em depredação. E não estou defendendo depredação não, que eu sou contra. Mas eu estou tentando entender como que a gente evita que essas coisas aconteçam. E não só fala assim, eu vou prender esse menino. Vai prender esse menino, amanhã vai nascer outro. Não é assim que resolve problema de segurança pública. Eu preciso que as pessoas se apropriem do espaço público, que elas sintam que a cidade é dela. Mas, infelizmente, tem gente que não compreende assim, né? Tem gente que quer as pessoas isoladas, porque acha que manda na cidade. Eu não concordo com essa visão. Como foi dito, a mobilidade urbana é muito importante para que as pessoas possam circular livremente na cidade. Quais problemas que comprometem essa mobilidade você identifica no transporte público da capital e como eles podem ser solucionados? É isso. Acho que o ônibus é um grande problema. Então, assim, como a gente tem uma cidade que o metrô é muito limitado, né? A grande maioria das pessoas, se tiver que locomover e não tiver um carro e não der para ir a pé, ela vai de ônibus. Então, o ônibus é um grande problema. E não é só a passagem. A gente quer a tarifa zero? Quer, mas não é só isso. O ônibus é horrível. O movimento social lutou muito tempo para que a gente tivesse um quadro de horário, né, para os ônibus, Sim. porque antes não tinha quadro Nem de horário. Nos anos né? 80 não havia quadro de horário. Os ônibus passavam a hora que Deus quisesse. Agora tem um quadro de horário, muito importante, mas precisa ser cumprido, né? Então, se a empresa não cumpre o quadro de horário, é um problema. E qual que é a questão? As empresas, às vezes, não cumprem o quadro de horário, mas ela não paga a multa por isso. Porque ela é multada, mas elas não pagam as multas. Então, de que adianta também? Então, a gente tem um contrato que prevê que a empresa tem que cumprir um quadro de horário, que prevê que a empresa tem que ter cobrador no ônibus, e nenhum ônibus hoje tem cobrador mais, que prevê uma série de condições para as empresas que elas não cumprem e elas fica por isso mesmo que elas não pagam as multas. Nós entramos no Ministério Público várias vezes já para falar contra as empresas de ônibus. E uma delas, o Ministério Público indicou para a Prefeitura de Belo Horizonte que precisava romper esse contrato. Porque é um contrato que a empresa não cumpre a parte dela. Então, o que vale esse contrato? A Prefeitura optou por não romper o contrato,
Porque também, a gente sabe, né? Quando se tem uma ameaça de romper o contrato, as empresas simplesmente param, falam que é greve dos rodoviários, mas a greve é das empresas e a cidade vira o caos, as pessoas não conseguem chegar para trabalhar, as pessoas não conseguem ir numa consulta médica e isso acaba caindo no colo da prefeitura. Então, com essa chantagem que as empresas de ônibus fazem com a prefeitura, ela não rompeu o contrato continua como está e o contrato vai até 2028. Então, nós estamos debatendo que esse contrato de 2028 precisa ter melhores condições para o poder público, para não continuar dessa forma, que a empresa faz o que quer e é contratual, que ela pode aumentar a passagem todo ano, inclusive, isso precisa sair do contrato. Mas nós estamos debatendo, antes de 2028, a gente quer aprovar o projeto de lei que a gente tem na Câmara hoje, com mais da metade dos vereadores assinando esse projeto, que é a tarifa zero. De que forma? Belo Horizonte já tem um fundo, que é o Fundo Municipal de Qualidade do Transporte Público. Nós queremos alimentar esse fundo, que hoje não é alimentado, não tem dinheiro nesse fundo. Nós queremos que tenha dinheiro nesse fundo e esse fundo pague as empresas. Então, nós queremos que as empresas diversas no nosso município, com mais de 10 funcionários, substitua o valor do Vale Transporte, porque hoje as empresas pagam muito caro de Vale Transporte, por uma taxa menor que o Vale Transporte, que essa taxa vá para esse fundo e esse fundo, então, faz o repasse para as empresas de ônibus. E aí, com esse fundo, nós conseguimos fiscalizar muito melhor as empresas de ônibus. Porque hoje, 3 pessoas pagam o transporte público. A população, né? O passageiro, quando sobe no ônibus, paga a passagem, mas não tem menor controle sobre a qualidade. Às vezes pode mandar lá pro WhatsApp falando dos problemas, mas isso é pouco. As empresas pagam, porque pagam o vale transporte dos seus funcionários e pagam caro. E não tem nenhum controle sobre a qualidade do transporte. E a prefeitura paga o subsídio, tem algum controle, mas ainda é pouco para o que a gente precisa. Eu acredito que se a gente tem um fundo, alimenta esse fundo e paga as empresas, o conselho desse fundo pode exercer um poder de fiscalização muito maior e melhorar a qualidade do transporte em BH. A gente vai agora para uma pergunta da estudante do 2º período do curso de Publicidade e Propaganda, a Mariana Lima. Vamos lá. Olá, o meu nome é Mariana, eu sou estudante do 2º período de Publicidade e Propaganda e eu tenho uma pergunta para a vereadora Isa Lourença. Isa, o projeto Tarifa Zero propõe a criação da taxa do transporte público, que vai ser paga por empresas com 10 ou mais funcionários. E eu queria entender se a arrecadação dessa taxa vai ser suficiente para cobrir a demanda das novas pessoas que vão passar a utilizar o transporte público com frequência, uma vez que não necessariamente esses novos públicos estão vinculados a alguma empresa. Excelente pergunta, excelente pergunta. A gente tem um estudo, primeiro, assim, isso é muito importante, taxa para as empresas com mais de 10 funcionários, ou seja, a gente abate 9 funcionários. Se a empresa tem 10 funcionários, ela paga para 1. Se a empresa tem 11, ela paga para 2. Então, é a partir do 10º funcionário que a empresa começa a pagar. Então, para a empresa fica mais barato também. Para a empresa fica mais barato. Por quê? Para quem tem até 9 funcionários, que é assim, a grande maioria do comércio em Belo Horizonte, dos restaurantes, dos comerciantes, é a grande maioria. Vai pagar nada. Vai parar de pagar o Vale Transporte. Ótimo. E o trabalhador vai deixar de ter o desconto de 6% do seu salário. Isso também é importante, né? Sim. Já é um aumento real de 6% para o trabalhador. Passou de 10, começa a pagar por funcionário, né? Então, tem 10, paga 1, tem 11, paga 2, dessa forma sucessivamente. Nós fizemos já um cálculo com os dados que são públicos pela prefeitura de qual o tamanho das empresas que tem em Belo Horizonte, quantos funcionários elas têm e tal. O cálculo nosso, feito por especialistas, né, doutor em economia e ônibus, enfim, daqui, esse fundo teria o valor de 2 bilhões de reais por ano. Nós fizemos um pedido de informação para a prefeitura sobre quanto custa hoje o sistema de transporte, hoje. E a prefeitura respondeu falando que custa 1 bilhão e 500 mil. Então, 1,5 bilhão de reais custa hoje o transporte. O fundo vai ter 2 bilhões. Então, nós estamos deixando uma margem, inicialmente, de 500 milhões de reais. Porque a gente sabe que vai aumentar a demanda. E se vai aumentar a demanda, nós precisamos de mais ônibus na rua, nós precisamos crescer também a oferta. E, para além disso, o nosso projeto prevê que,
também vai ser arrecadado recurso com propaganda em ônibus, o subsídio da prefeitura. A prefeitura já dá um subsídio para as empresas de ônibus de 700 milhões de reais por ano. É muito dinheiro, gente. Então, assim, se a prefeitura já paga tanto, se as empresas já pagam tanto, o usuário hoje, ele é responsável por menos de 1/4 da arrecadação do transporte público. Menos de 25% é o que a pessoa paga na passagem. Ou seja, não dá para a gente resolver esses 25% e isentar o usuário dessa tarifa para que ele possa circular mais na cidade e a gente resolver isso de outras formas, seja como eu apresentei, através da taxa dos empresários, ou outra forma que alguém também quiser de forma criativa propor na prefeitura, que eu acho que vai ser um ganho, assim, um ganho inestimável para a cidade. Belo Horizonte pode ser a primeira grande capital do Brasil a ter a tarifa zero. Alguém vai ser, eu falo lá na prefeitura, eu falei, alguma capital grande vai ser a primeira. Eu espero que seja Belo Horizonte, porque a gente tem potencial para isso. Sim, então nós não estamos falando de uma proposta utópica. É bom que isso fique claro a partir dos seus argumentos, não é isso? É bom que a gente fale disso. Ainda que nós estamos aqui num programa Olhar Crítico, né, que fala também de cultura, e eu acho ótimo pautar as utopias. Ainda que fosse utópico, sabe? Quando alguém fala comigo assim, é utópico, é um sonho, eu falo assim, ué, eu tô fazendo o que lá no parlamento se não for para pautar as utopias, se não for para pautar os sonhos do povo? Porque o que mais os poderosos querem que a gente ache é que a gente não pode nada. Que a gente não pode circular pela cidade, que nada é permitido. Eu só tenho que trabalhar, voltar para casa, trabalhar, voltar para casa, trabalhar, voltar para casa. Eu não posso sonhar, eu não posso lutar por um sonho. E se todo mundo acreditar nisso, nada muda. Então, assim, para mudar alguma coisa, alguém tem que pautar uma utopia. Há 12 anos atrás, o Tarifa Zero precisou ser criado. Sim. Né? Mas, para além disso, hoje não é mais utópico a Tarifa Zero. É possível, só precisa ter vontade política. Nós já apresentamos soluções, nós temos diversos especialistas pautando esse tema, falando que é possível. Nós temos cidades praticando a tarifa zero do nosso lado, Caeté, Ibirité, sabe? Aí vamos falar, Belo Horizonte é muito maior, nenhuma dessas cidades tem 2 milhões de habitantes. É verdade, mas vamos então criar uma possibilidade para Belo Horizonte? Do nosso lado também nós temos São Paulo, uma cidade gigante, que já tem tarifa zero aos domingos. Belo Horizonte não tem nada. Belo Horizonte não tem passe livre para todos os estudantes. A Ana é estudante de jornalismo. E se ela morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela não pagaria nada no ônibus. Belo Horizonte ela paga. Então, assim, Belo Horizonte precisa ter alguma política de transporte mais séria. E nós temos esse potencial de ser a primeira grande capital com tarifa zero para a população. A gente vai seguir com esse debate daqui a pouco. Vamos para outro rápido intervalo e já já a gente volta. Estamos de volta com a vereadora Isa Lourença, falando sobre tarifa zero nos ônibus de BH. Agora a gente vai para uma pergunta do estudante de Publicidade e Propaganda, Davi Neiva. Olá, meu nome é Davi Neiva, eu tenho 19 anos e sou estudante de Publicidade e Propaganda. E gostaria de perguntar à vereadora Isa Lourença sobre de que forma a tarifa zero contribui na redução das desigualdades sociais e na emissão de poluentes. Você até comentou um pouco sobre isso, né? E é muito importante, Davi, falar, porque, assim, gente, todo mundo teve uma dificuldade de respirar ano passado. Você se lembra quando estava aquela fumaça que não saía? E tanto de problema respiratório, principalmente de crianças e idosos, estava lotado os centros de saúde, as UPAs. Então, assim, não é qualquer coisa diminuir poluente. A gente ter menos carros circulando, mais ônibus, e quem sabe a gente chegar numa frota, né, só de ônibus elétricos, a gente precisa em Belo Horizonte. Porque nós já vivemos uma crise climática, nós já chegamos nela. Sim. A gente já está com dificuldade de respirar em vários momentos. Daqui a pouco nós vamos ter de novo, quando chegar a época da seca, vai ter dificuldade de novo. As internações, né, em números altíssimos. Então né? nós precisamos, para proteger a nossa vida e para proteger o planeta,
é importante incentivar as pessoas a utilizarem transporte coletivo. Mas hoje a política parece que é o contrário, né? Faz mais política para o carro passar do que para as pessoas andarem, né? Então é muito importante incentivar as pessoas a andarem de transporte coletivo. E sobre as desigualdades é isso. Eu quero que uma menina da periferia, que está com 10 anos agora, possa fazer um curso de teatro, sabe? Que a passagem não seja um impeditivo para ela. Eu quero que as pessoas possam dar continuidade aos seus tratamentos de saúde e não percam seus dentes por causa disso. Então não pode ser que uma pessoa só tenha condição de ter os seus dentes se ela tiver dinheiro para pagar pelo transporte. Não pode ser que a gente só desenvolva os talentos das pessoas que podem pagar caro num curso de teatro ou numa passagem cara. Que só se desenvolva no esporte quem tenha dinheiro para chegar nas escolas de futebol, por exemplo. Nós queremos que a passagem deixe de ser um impeditivo para os sonhos das pessoas. E isso é muito importante para diminuir a desigualdade social. Nós não podemos mais ficar esse conceito ultrapassado de que tratar as favelas, as pessoas pobres, como perigo, sabe? Aí quando vai falar de favela, fala só de segurança pública, fala só de botar polícia, que é importante também, inclusive as pessoas reivindicam isso, né, ter um policiamento para segurança. Mas quando que a gente vai olhar para uma favela e pensar assim, quantos talentos tem aqui e eu tô perdendo? Todo mundo adora ver Olimpíadas, mas já parou para pensar quantos talentos a gente não desenvolve no nosso país por conta da desigualdade social? Porque a pessoa não tem dinheiro de uma passagem para chegar num lugar que oferece para ela um treinamento de graça, porque as universidades oferecem. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso povo nas periferias, nosso povo que vive com a injustiça social com mais potencialidade, encarar as pessoas como potência. O poder público precisa olhar e falar assim, como eu vou fazer para desenvolver a potência daquelas pessoas? E não ficar tratando as pessoas como marginais, porque elas não são. De que formas a tarifa zero poderia ser implantada sem afetar a remuneração dos motoristas de transporte público e sem afetar o bom funcionamento do transporte? Isso é muito importante. Primeiro, assim, tarifa zero. O recurso vai continuar sendo dessa forma como a gente propôs no projeto de lei, o recurso continua sendo repassado para as empresas e elas continuam pagando seus funcionários normalmente. Aliás, o que acontece na vida do motorista, na minha opinião, é uma melhora, porque ele não vai ter que ficar sendo cobrador e motorista ao mesmo tempo. Sim, que é isso que acontece. Vocês viram casos de acidentes graves que acontecem por causa disso, de ônibus que passa da trincheira e cai da trincheira, cai do viaduto, podendo matar pessoas, de ônibus que bate em muro de casa, de ônibus que bate em muro de creche. Então, assim, nós vivemos um grande problema aí no transporte público, também por causa da dupla função que o motorista faz hoje, que ele dirige e cobra. Não sei se você dirige, Ana. Ainda não. Ainda não, você dirige. Então você dirige. Imagina se você tivesse que dirigir um ônibus e ainda ficar dando troco para as pessoas, preocupado se o fulano pagou ou não pagou a passagem. Aumenta a tensão, né? Aumenta a tensão, porque o motorista ainda tem que ficar se preocupando, né? E o fulano pagou a passagem, não pagou a passagem. Aí briga entre motorista e passageiro, ninguém aguenta mais isso. Atrasa a viagem. A quantidade de problema de segurança que a gente tem entre fiscal e passageiro nos ônibus é gigante, assim. Quem pega ônibus, está nas estações todo dia é um problema, porque o cara não quer pagar passagem, o fiscal tem que intervir e aquela coisa toda. Gente do céu, vamos parar com isso, vamos acabar com isso. Então, assim, acho que já melhora muito a vida dos fiscais, a vida do motorista e é isso. Tendo um fundo municipal, a gente consegue ter mais controle sobre a qualidade dos ônibus. Então, a gente quer que o ônibus melhore, que o ônibus não piore. A gente quer mais dinheiro para o transporte e não menos dinheiro para o transporte. Porque muita gente fala assim, pagando já tá ruim, imagina se não pagar. Não é porque você paga que o ônibus é melhor, ele é horrível e você paga. A gente quer mais dinheiro que você não paga, a gente quer ser um direito público, sabe? Então, eu acho que isso vai ser muito importante, assim. Inclusive para aquelas pessoas que não têm esse dinheiro, que muitas vezes entra no ônibus sem ter dinheiro para pagar,
Gente, as pessoas vão poder, sabe, sair para procurar emprego sem ter que pagar o preço da passagem. Então, aí tem muita gente que fala também assim, mas pode aumentar a criminalidade no ônibus. Olha só, a pessoa que está ali para roubar, ela não paga passagem. Entende? Hoje ela já não paga. Então, assim, não vai aumentar a criminalidade dentro dos ônibus porque a passagem vai ser de graça. Na verdade, eu acho até que pode diminuir, Sim. porque a pessoa vai ter mais acesso a direitos e a gente tem a potência de diminuir novos criminosos, né? Tipo assim, diminuir a possibilidade de criar novos criminosos. Isso é o que eu acho. Mas vamos ver se isso vai se comprovar ou não. O mais importante é que não aumenta a criminalidade porque a passagem é de graça. Quem tá ali para cometer crime não vai pagar passagem, seja de qualquer jeito, mesmo que ela for R$10. Sim, e tem você me corrija se eu estiver errado, mas pelo projeto, pelo que você explicou aqui, eu acho que você tenta demonstrar que ele todo se sustenta com os recursos que já se movem no âmbito do município, né, que é gerado aqui. Mas o que vocês esperam e qual seria um provável papel do governo do estado e do governo federal nesse tipo de política? Nossa, só é possível resolver mesmo o problema de transporte com uma política nacional. Isso eu tenho certeza. Só uma política federal. A gente fala do Sistema Único de Mobilidade Urbana. Assim como a gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente pleiteia o Sistema Único de Mobilidade Urbana. Um investimento do governo federal, falando assim, gente, o problema do transporte é um problema em todas as cidades. Tá ruim, nós precisamos resolver, entender como direito e descer uma política com recurso robusto do governo federal para as cidades. Eu não estou vendo a possibilidade disso acontecer. Governo do estado também poderia ter uma política, né? Se o governo do estado quisesse, também poderia falar assim, o governo do estado quer uma parceria com todos os municípios que quiserem implementar a tarifa zero. E isso vai ser ótimo, né? Porque um dos grandes problemas BH não é uma ilha, tem a região metropolitana, então nós precisávamos que fosse uma política também para todo mundo. Eu não vejo possibilidade disso acontecer. Na Assembleia Legislativa tem até uma frente pela tarifa zero de deputados, mas que não consegue avançar sobre isso com o governo. Então eu falo, vamos começar por baixo. Então vamos fazer em Belo Horizonte. Se a gente faz em Belo Horizonte, quero ver como é que vai se comportar as cidades ao redor da nossa cidade. Vai ter que ter alguma política. E como é que vai se comportar as outras capitais do Sudeste? Se Belo Horizonte tiver a tarifa zero, vai ter que ter alguma política. E se todos os prefeitos das grandes capitais quiserem implementar a tarifa zero, pressiona o governo federal. Então, assim, já que a gente não consegue de cima para baixo, vamos começar de baixo para cima. Muita coisa acontece de baixo para cima. Muita coisa começa pequeno e vai ficando grande. Olha o carnaval. Sim. Começa com blocos pequenos ali nas regiões e foi crescendo e virou gigante. Eu e Ana, nos bastidores, a gente estava falando de batalhas de rima, que ela legal. gosta e eu gosto também. E hoje tem uma quantidade em Belo Horizonte de batalhas nos bairros que Sim. fez com que a prefeitura, eu aprovei um projeto e a prefeitura gostou do projeto e hoje tem um programa de incentivo às batalhas de rima em Belo Horizonte. Começou nos bairros, cresceu para a cidade. Hoje esse projeto já foi protocolado no Congresso Nacional e já tem várias batalhas de rima de São Paulo, de outras cidades me procurando, falando assim, nós queremos fazer aqui também. Legal. Então, assim, nós podemos ir de baixo para cima e construir uma política pública robusta. Bom, então a gente vai seguir com esse debate daqui a pouco, mas a gente vai para mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a nossa convidada, a vereadora Isa Lourença. Isa, como o projeto de lei da tarifa zero poderia colaborar para reduzir o desemprego em Belo Horizonte? Você acredita que isso seja possível? Eu acredito. Um motivo eu já até falei aqui, né? Que as pessoas podem sair mais de casa para procurar seus empregos, estar mais motivada ali, né? Não ter que ficar pedindo dinheiro
para os outros, para ir procurar emprego, a pessoa sair, vai lá entregar seu currículo e tal. Isso é um motivo. Outro motivo é que eu estou conversando muito com os comerciantes. Eu fui no centro conversar com os comerciantes para falar com eles que os maiores beneficiados desse projeto são eles, que vão deixar de pagar o Vale Transporte, os funcionários vão ter 6% de aumento, e eu estava conversando com eles que vai aumentar a circulação de pessoas. Então, hoje o centro está muito reduzido o número de pessoas circulando, é impressionante. Todos os lojistas estão reclamando disso, que as pessoas estão circulando pouco, então eles estão vendendo pouco. Então, assim, a gente vai aumentar, então vai fortalecer o comércio. E isso vai gerar mais emprego. Inclusive, porque um dos fatores que as pessoas deixam de contratar outras funcionárias, às vezes só tem uma funcionária, porque ela não consegue pagar para outra funcionária o salário e mais a passagem. Então, se ela não tiver que pagar a passagem, ela pode contratar uma outra funcionária para trabalhar com ela. Então, eu acredito que fortalecendo o comércio com esse projeto de lei, a gente também vai ter mais gente sendo contratada aí, porque o preço da passagem hoje é um impeditivo para os empresários contratarem. Isa, esse projeto que também um tanto de gente conhece como PL do Busão 0800, né? Uhum. Ele é um jogo ganho de véspera? Ou seja, o que é necessário ainda ser feito para que isso venha, apesar de todas as vantagens que você expôs aqui, para que isso venha a ser uma realidade na cidade de Belo Horizonte? Quais são os passos e os processos institucionais que a gente ainda tem que experimentar para ganhar esse jogo? Eu acho que falta, assim, hoje vontade política. Mas isso não está perdido. A gente pode convencer as pessoas. Se eu estou aqui, essa é a minha missão, convencer as pessoas de que é possível e é melhor para todo mundo. Quando eu cheguei com esse projeto lá, no primeiro dia de plenário desse ano, foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei esse ano, as pessoas acharam, assim, um sonho. Eu fui conversando com um, fui conversando com outro, nós conseguimos 22 assinaturas. E isso foi uma grande vitória. A maioria dos vereadores da Câmara assinaram o projeto. De 41, 22 assinaram. Então eu falei, pô, já partimos, já estamos bem, vamos lá, vamos conseguir. Muita gente que era contra o projeto começou a falar assim, esse projeto não passa na Comissão de Legislação e Justiça. Então esse projeto aí vai ser arquivado, fazer a chacota do projeto. Falei, beleza. Fui para a Comissão de Legislação e Justiça, conversar com a relatora, que foi a Fernanda Pereira Autué, do Partido Novo. Conversei. E ela fez o relatório pela constitucionalidade e o projeto foi aprovado na Comissão de Legislação e Justiça. Então, hoje o projeto vai passar por mais 3 comissões na Câmara e vai para o plenário ser votado. E eu acredito que isso que vai ser votado, nós precisamos de 28 votos. Nós precisamos então de mais mais 6 da vereadores. metade, né? É mais, precisa de quórum qualificado, né, que a gente chama. Precisa de 2/3 da Câmara. Então, nós precisamos ter 28 votos. Nós precisamos de mais 6 vereadores para votar esse projeto. Eu acredito que a gente vai conseguir. E, para além disso, eu quero convencer a Prefeitura de Belo Horizonte. Porque o prefeito pode vetar porque também. O prefeito pode vetar. A gente fala que tem lei que pega, tem lei que não pega. Então, não quero que seja uma lei morta no papel. É uma lei que tem que ser cumprida, que tem que ser viável. Por isso, eu estou ali todos os dias conversando também com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque eu não estou fazendo isso só para ter palco. Eu estou fazendo isso porque eu quero que seja viável, eu quero que a Prefeitura implemente. Claro. E aí, todo dia eu falo, se tem alguma proposta de mudança no projeto, vamos fazer emenda. Se a taxa tem que ser no valor X ou no valor Y... Eu nem coloquei o valor da taxa lá no projeto, que é exatamente para a gente poder conversar. Eu tenho os estudos que mostram que a taxa menor que o Vale Transporte é possível. Mas se quiser ser menor ainda, dá para ser. Então, assim, tem um caminho longo ainda, porque eu estou dialogando com todo mundo, falando com todo mundo. Tem proposta para aprimorar o projeto, para ele ser viável? Vamos conversar, porque o mais importante é que o mais rápido possível a gente tem essa política implementada. Bom, então esse é um jogo que não está ganho e que depende muito das pessoas também que estão nos ouvindo, né, para que eles possam Isso é muito colaborar com o importante, projeto. assim, as pessoas que acreditam na proposta, conversar com o vereador que ela elegeu. Então, assim, se votou em algum vereador, conversa com ele sobre essa proposta, sabe? É preciso a gente ganhar a maioria social para a gente ganhar a maioria política. Sim.
Então, a gente está no caminho, estamos bem no caminho, mas quanto mais gente envolvida, maior a nossa chance de vitória. Bom, então agora a gente vai ver uma produção audiovisual feita pelos estudantes do curso de jornalismo sobre esse tema. Vamos lá. Com o projeto apresentado pela vereadora Isa Lourença, a cidade de Belo Horizonte vislumbra a oportunidade de oferecer transporte coletivo gratuito. Hoje, ouvimos alguns usuários do transporte público para entender suas dúvidas, expectativas e opiniões sobre a implementação da tarifa zero. Um ônibus tarifa zero, além de pegar o ônibus para ir para o trabalho, eu poderia pegar o ônibus para ir em outros lugares também. Aqui em Belo Horizonte tem muitos pontos turísticos muito bons, né? E ter o ônibus gratuito, assim, seria ótimo. Mesmo com o projeto de lei possibilitando a utilização do transporte público de maneira gratuita, os resultados para a melhoria da qualidade do transporte, que ainda deixam a desejar, preocupam os belo-horizontinos. Seria bom, só que não adianta ter tarifa zero sem o município exigir do concessionário, né? Veículos melhores, mais conservados. É justo, né? A primeira coisa eu acho que é justo, assim. Mas também há uma até que ponto isso não vai entrar em um descaso, né? Porque é público e aí muitas das vezes os serviços públicos não têm uma manutenção. Então, aí teria que ver o todo, né? O quanto que vai impactar a cidade. Porque, querendo ou não, um dinheiro público vai estar saindo, porque não vai estar entrando um certo valor. Contudo, uma coisa é certa. Do jeito que está, não pode ficar. Tá ruim, tá precário, né? Muito caro, né? Pelo serviço que a gente recebe. Não acho que o valor seja justo pela qualidade do transporte público. Eu acho que a passagem é muito cara, pela quantidade de ônibus que circula, né? E a quantidade de passageiros que precisam utilizar o transporte público. É isso, né? Mesmo as pessoas que têm dúvidas entendem que, assim, tá horrível. Porque não é o fato de pagar que faz não é o fato do usuário pagar, né? Do passageiro pagar que faz ser bom. É o fato de não ter fiscalização. E se a gente tiver isso como uma política pública, a gente tem mais fiscalização. E além disso, só comentar a primeira pessoa que falou, que eu acho que resumiu tudo, né? Nós precisamos de vida além do trabalho. Não pode ser, a gente não pode ser considerado que a gente só pode trabalhar e mais nada. O ônibus de graça faz com que as pessoas possam viver a cidade de outra forma. E se programar mais, né? E tem um aspecto também que me chamou a atenção nessa matéria deles, que foi quando o pessoal diz que quando um dos entrevistados fala o temor pela precarização do serviço, né? Eu acho que isso tem todo um debate ideológico, né? Que o que é público vai ser sempre mais desvalorizado do que o que é privado. E nós temos no Brasil, por exemplo, um SUS que, com todos os problemas que tem, né? Um serviço que a maioria, todo mundo tem acesso. Não era assim antes da Constituição de 1988, né? Então, esses tipos de serviços têm que ser melhorados e não extinguidos, né? Extintos, né? Exatamente. Essa é a questão, né? Assim, a gente também vê as universidades federais, as escolas municipais, estaduais, são uma forma de várias pessoas, inclusive que vivem em favelas, terem acesso à educação de uma forma gratuita. Mas as pessoas continuam associando isso a estereótipos negativos, por causa do preconceito, do racismo estrutural. E com a tarifa zero, assim como para universidades públicas, cotas sociais, enfim, várias pessoas poderiam emergir na vida e não ir no viés da criminalidade. Bom, então eu acho que esse debate importante, ele prossegue, né? Tomara que no final a gente tenha um resultado bastante positivo para a população da cidade como um todo, mas agora a gente vai para o momento da nossa dica cultural. E eu começo com a dica cultural de hoje falando de um filme em cartaz que é A Batalha da Rua Maria Antônia, um filme de 2025. Eu vi esse filme no último final de semana que eu estive em São Paulo, né, em outubro de 68,
na Faculdade de Filosofia da USP, estudantes e professores do movimento estudantil vão enfrentar ataques do comando de caça aos comunistas, né? Esse comando de caça aos comunistas era um grupo, né, que se passava por estudantes, né, do Mackenzie, e estava ali tentando impedir qualquer manifestação contra a ditadura militar na Escola de Filosofia da USP. Então, é um filme interessante, traz aí também a memória da ditadura militar, né? E eu acho que vale a pena a gente assistir esse filme. Fica aí a minha dica. E você, Ana, o que você trouxe para a gente? Então, como dica cultural, eu trouxe o livro O Caçador de Pipas, que foi lançado em 2005. Ele é escrito por Khaled Hosseini e narra a história de dois amigos, o Hassan e o Amir, na cidade de Cabul, no Afeganistão. O Amir, ele vive com o pai, ele é rico, medroso, tem uma aparência assim mais padronizada, enquanto o Hassan, ele é mais humilde, ele é corajoso, ele tem uma condição que é o lábio leporino e trabalha para a família do Amir. Acima de tudo, eles continuam sendo amigos e, inclusive, participam de competições de pipas. E em um dos capítulos, inclusive, o Hassan ele vai atrás de uma pipa para o Amir e acontece nesse capítulo um fato que se torna um dos maiores clímax da história. A amizade dos dois fica turbulenta depois de um tempo e o Amir se muda para os Estados Unidos, ele vira escritor, ele cresce e depois de muitos anos, carregando a culpa de não ter sido um bom amigo para o Hassan, ele decide retornar ao Afeganistão para encontrar o filho dele, do Hassan no caso. O livro trata de diversos assuntos, como violência contra a mulher, abuso sexual infantil, o terrorismo do grupo Talibã, né, que assola o Afeganistão. E essa mistura de ficção com realidade encanta o leitor, além de, claro, ensinar um pouco sobre a realidade de um país islâmico. Eu indico muito. E você, Isa, o que você tem para nós? Gente, esse é o novo álbum do Djonga. Eu indico. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto. Muita gente deve estar em casa se identificando com essa frase. Pois é. Mas é um álbum que ele fala de quanto mais ele sobe, né, na carreira dele, mais ele sente fome de combater as desigualdades sociais, de perceber que assim, não é o fato dele ser o grande artista, né, assim, um sonho que assim, a avó dele jamais imaginou, né, onde chegaria e chegou numa carreira, assim, um dos mais ouvidos do Brasil, mas que ainda sente muita fome de justiça social. Enfim, é muito interessante esse álbum. Eu me identifiquei muito, assim, de hoje, né, sendo vereadora, né, para minha família, assim, isso era impossível, né, com certeza. Era impossível fazer uma faculdade, quem dirá ser vereadora um dia. Mas quanto mais a gente tem alguns acessos, mais a gente percebe que a gente precisa lutar mais. A gente precisa lutar muito, tanto por os nossos, quanto para a gente também parar de sofrer com os racismos que a gente ainda sofre, apesar de estar em espaços de poder e de decisão. Muito bom. Tá então encerrando aqui o nosso programa de hoje, né? Quero te agradecer muito, Ana, pela sua participação, pela sua intervenção, pelo preparo dessa entrevista. Você mandou muito bem. Obrigada, Écio. Eu adorei participar da entrevista hoje. É um tema que me interessa muito, porque tem a ver com as minhas ideologias e princípios, e eu aprendi bastante. Isa, quero te agradecer, assim, foi um prazer enorme recebê-la aqui. Estou muito feliz mesmo em contar com sua colaboração aqui, e esse bate-papo nosso de hoje foi realmente muito bom, não só para o nosso programa, mas para a cidade, enfim, para todos que a gente conseguir alcançar com essa grande discussão que a gente fez aqui. Muito obrigada, Écio, muito obrigada, Ana, adorei estar com vocês, principalmente pela oportunidade de estar com as pessoas, na casa das pessoas, podendo falar, desmistificar muitas dúvidas que ainda tem sobre essa proposta. Muito obrigada mesmo pelo diálogo e pela oportunidade. E assim terminamos aqui o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.